Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre a revista Herói e o final, o verdadeiro final do desenho Caverna do Dragão. Esse final já é bem conhecido. Caverna do Dragão, para quem não sabe, eu acredito que muita gente saiba, o desenho é muito querido no Brasil até os dias de hoje. E era um desenho animado da franquia Dungeons and Dragons. O título original é Dungeons and Dragons, aqui no Brasil ficou Caverna do Dragão, em que 6 garotos vão para um parque de diversões e eles entram numa montanha-russa chamada Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons no original, sofrem um acidente nessa montanha-russa e vão parar num outro mundo, num mundo de fantasia, em que eles são guerreiros. Aí você tem Hank, o mateiro, que tem um arco e flecha, você tem Eric, o cavaleiro, que tem um escudo, você tem Presto, o mago, que tem um chapéu mágico, você tem Diana, a acrobata, que tem um bastão, que cresce de tamanho, você tem Sheila, a ladra, que tem um capuz, que torna invisível, e você tem Bob, o bárbaro, que tem uma clava. E eles são orientados pelo mestre dos magos, e o principal inimigo deles é o Vingador. E ainda tem um outro inimigo, que é um dragão de 5 cabeças, chamada Tiamat. Uma dragonesa, na verdade, porque é fêmea, chamada Tiamat, mas ela também é inimiga do Vingador. E eles têm um mascote, um unicórnio chamado Uni. O desenho claramente é uma referência, uma metáfora para uma partida de RPG, que estava começando a ficar popular nos Estados Unidos. O desenho foi produzido entre 1983 e 1985. E era uma época que o RPG estava começando a ficar popular. Então o jogo Dungeons and Dragons do Tactical Rules Studio, TSR, já tinha surgido, estava ali ganhando popularidade, tanto que ele é um dos elementos principais da série Stranger Things, que se passa ali no começo dos anos 80, e junto a Marvel Studios, que não é a Marvel Studios cinematográfica de hoje, é a Marvel Studios que produzia animações nos anos 80, a TSR lançou o desenho Dungeons and Dragons. Esse desenho durou 27 episódios, são 3 temporadas. 13 episódios da primeira temporada, 8 episódios da segunda temporada e 6 episódios da terceira temporada. São apenas 6 episódios porque ela foi cancelada repentinamente. Se eu não me engano, desentendimento entre os estúdios e custo de produção. E ela foi cancelada sem que um último episódio tivesse ido ao ar. E havia um roteiro para um último episódio, escrito por Michael Reeves. Entre os roteiristas da série Caverna do Dragão, tem dois que depois, pelo menos dois que depois trabalharam na série animada do Batman, né? Batman The Animated Series, que eu já disse em outras ocasiões que para mim é a melhor experiência de Batman que existe, contando inclusive os quadrinhos, que é o Paul Dini e o Michael Reeves. E Michael Reeves escreveu um episódio chamado Requiem, em que a história toda se resolve, porque os garotos eles ficam perdidos para lá e para cá no mundo de Dungeons and Dragons, no mundo de Caverna do Dragão. O mestre dos magos, que deveria orientá-los, fica dando informações imprecisas, informações que na verdade são apenas dicas, pistas que eles têm que decifrar, e muitas vezes eles não conseguem decifrar e se dão mal. Até que nesse episódio Requiem, eles recebem a ajuda do Vingador, que é um inimigo deles. O Vingador diz que tem uma chave em determinado local, né, um castelo, um dungeon, e eles têm que encontrar essa chave e jogá-la no abismo. Eles encontram a chave, há um confronto entre o Vingador e o Mestre dos Magos, e eles percebem que na sala onde que estava a chave tem um sarcófago com a forma do Vingador.
Então, em vez de jogar a chave pela janela, que ela cairia no abismo, eles usam a chave no sarcófago, o sarcófago abre e o Vingador ele é transformado em sua forma humana. E é revelado que o Vingador era o filho do Mestre dos Magos. Então, o principal inimigo, o principal mal do mundo de Caverna do Dragão estava resolvido. O Vingador queria que ela fosse jogada no abismo, porque assim a chave seria eliminada e ele ficaria na forma de Vingador para sempre. E o final fica com a pontinha aberta, porque o Mestre dos Magos diz: olha, agora vocês podem voltar para casa, né, que eles passam a série toda tentando encontrar o caminho de volta para casa. O Mestre dos Magos diz: agora vocês podem voltar para casa. Ou vocês podem continuar por aqui, porque apesar de vocês terem derrotado o Vingador, ainda tem muita coisa para se resolver. E o episódio termina dessa forma, sem que mostre a decisão deles. Eu acho esquisito que isso era tudo que eles pudessem fazer, porque o Mestre dos Magos poderia ter dito desde o começo: olha, tem um castelo tal que tem uma chave, e vocês pegam essa chave e colocam no sarcófago. Mas enfim, tudo bem. Eu vou ficar questionando lógica de desenho animado. E uma característica de Caverna do Dragão é que ele era um desenho não violento. As armas dos heróis, elas só poderiam ser usadas para defesa. Mesmo o arco e flecha, que é trava-flechas de energia, a flecha ela não poderia ferir o adversário. Ela poderia amarrar ele, dar um jeito de barrar ele, de encandeá-lo, né, causar uma luz para deixá-lo sem vista por um determinado tempo, desnorteado ali pela luz forte. E mesmo assim, nos Estados Unidos, que é um país paranoico com essa questão da violência e do acesso dos jovens à violência, esse desenho foi considerado violento. E isso foi um dos fatores que levou aos desentendimentos entre as produtoras e que acabou adiantando o cancelamento. Mas, como eu disse, também teve custos de produção envolvido. Só que isso tudo que eu falei até aqui é conhecido, é bastante conhecido. Agora, em 1999, não era. O desenho chegou ao Brasil no fim dos anos 80, começo dos anos 90, e quem assistiu o desenho achava curioso, que via sempre os mesmos episódios e nunca chegava um final. A galera nunca voltava para casa. Em 1999, a internet ela ainda estava iniciando. A internet comercial ela ainda estava dando os primeiros passos aqui no Brasil. Pouca gente tinha acesso à internet. Eu era um desses privilegiados desde 1997 e 1998 para assim com mais frequência, porque meu pai era um cara que gostava muito de tecnologias. Então sempre que surgia uma tecnologia nova, ele ia atrás e se endividava todo para conseguir adquirir. Tanto que o primeiro computador que a gente teve, que meu pai teve na casa dele, ele foi dividido em milhares de prestações. Então, muita gente que tinha condições financeiras muito superiores à da minha família não tinha internet em casa, muitas vezes não tinha nem computador. Porque a internet ela não era só uma questão de custo, ela era uma questão de você ter interesse em adquirir aquela tecnologia. Então o acesso da internet ele era bem limitado. De quebra, a internet ela era por si só bem limitada. A conexão era bem lenta, era uma conexão de escada, usada por um modem conectado à linha telefônica, então você tinha que ocupar o telefone para usar a internet, isso gerava um custo telefônico, porque era como você está fazendo ligações telefônicas. Muitas vezes os provedores de internet eles tinham limite de horas que você poderia usar e depois desse limite de horas você pagava taxa extra e isso era caro. E as ferramentas de navegação, elas eram poucas. Você tinha alguns sites oficiais de grandes empresas, de grandes marcas. Você tinha os sites oficiais, que eram sites bem ruins, bem fracos, mas que na época era grande coisa. E você tinha homepages, que são os sites feitos por qualquer pessoa, que você quisesse ter seu site, você poderia ter. A questão é que
Primeiro, você tem que saber um pouco de programação para colocar esse site no ar. Esse site ele não ia ter não existia blog na época, não existia uma ferramenta já toda programada que você só precisava colocar o conteúdo e botar no ar e publicar. E depois, geralmente, esse site ele ia ter um endereço longo, muito longo, cheio de barras, cheio de tios, cheio de acentos ali perdido no meio do domínio, porque a venda, compra e venda de domínios de fácil memorização, né, que você só põe www.nomedosite.com ou .com.br, ainda era um negócio que estava engatinhando, ainda era uma novidade e nem todo mundo comprava. Então, ou comprava domínios pelo GeoCities, por outros sites de hospedagem que eram muito mais baratos e às vezes até gratuitos, mas eram domínios bem longos. Então, a troca de informação nessa época ela era rara. Você não tinha mídias sociais, você não tinha meios de troca de informação em massa pela internet, você só tinha alguns softwares e protocolos que eram bem lentos, alguns em tempo real até a troca de informação, mas eles eram bem lentos, bem primitivos, e o principal meio de disseminação de informação, além dos sites, que como eu disse eram poucos e não eram tão simples assim de você colocar no ar. Então, a principal forma de troca de informação nessa época, na internet dos anos 90, era e-mail. Só que até para você ter um e-mail era uma coisa complicada. O webmail era uma coisa rara. Obviamente não existia o Gmail veio surgir em 2004, é isso? Não tinha o Gmail, tinha um webmail que era o Hotmail, que era bem popular. Tinha o Zipmail brasileiro. Eu acho que em 99 já tinha o Bol, mas eram poucos. A maioria das pessoas que tinha e-mail, ela tinha um e-mail atrelado ao provedor de internet delas. E esse e-mail ele não era lido na web, ele não era lido através de um site, não era um webmail, ele era recebido, enviado, recebido e lido através de algum programa no seu computador, algum software no seu computador. O mais popular deles é o Outlook. E aí você tem que instalar o seu e-mail no Outlook. E-mail também era uma coisa lenta. A capacidade de armazenamento era muito pequena, então você não podia anexar grandes arquivos. Demorava um pouco para enviar, principalmente se tivesse algo anexo. Demorava um pouco para receber, principalmente se tivesse algo anexo. Ou seja, era uma coisa bem primitiva. E nessa época se tornou muito comum as correntes de e-mail que enviam em algum arquivo anexo, arquivo pequeno anexo. Muitas vezes era um PDF, muitas vezes era um documento de texto mesmo, e boa parte das vezes era um PowerPoint. PowerPoint, para quem não sabe, é um software do Windows, um programa do Windows, em que você faz slides. Então via ali no formato de slides em PowerPoint. E as pessoas saíam reencaminhando esses e-mails para as pessoas conhecidas dela. Até porque numa época em que nem todo mundo tinha acesso à internet e nem todo mundo tinha e-mail, quando você recebia um e-mail, você ficava empolgado. Porra, preciso enviar para todo mundo que tem e-mail. E aí viravam correntes. E aí você recebia um e-mail e tinha no título, né, no subject. E o título do e-mail mostrando que ele já tinha sido encaminhado inúmeras vezes. E assim se difundiu vários boatos. Um dos mais famosos aqui no Brasil, por exemplo, era um e-mail que contava uma suposta venda da final da Copa de 1998 entre Brasil e França, e que ela finalizava com uma frase que ficou famosa, que até hoje é repetida, até hoje é usada como piada, como referência, que é: se vocês soubessem o que realmente aconteceu, vocês ficariam enojados. E nesses e-mails de boatos, de boataria, alguém inventou o final de Caverna do Dragão. A turma que assistiu Caverna do Dragão ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90,
já era entre adolescente, fim da adolescência, e jovem. E tinha curiosidade de saber o que aconteceu. Então era um pessoal de 17, 18, 19, 20 anos de idade. E aí chegava um e-mail dizendo o que aconteceu e por que aquele episódio nunca foi produzido. O boato que o e-mail contava era que os 6 jovens, os 6 garotos, eles morreram no acidente da montanha-russa e foram para o inferno. E o mundo da Caverna do Dragão, onde eles estavam, na verdade, era um inferno. Mestre dos Magos e o Vingador eram a mesma pessoa, que é o demônio, que é uma coisa que não faz muito sentido, já que o e-mail dizia, por isso que eles nunca aparecem juntos, mas eles aparecem juntos em algum momento. Então, o boato aí falhou. Poderia dizer, pelo menos, que com as capacidades demoníacas dele, ele causava essa ilusão, enfim. Mas tinha essa história de que o Mestre dos Magos e o Vingador era o diabo, o diabão, o Satanás. E Uni era um demônio que estava lá para atrapalhar, se fingia de mascota, estava lá para atrapalhar. E por quê? Porque em alguns episódios a garotada ela teve a oportunidade, isso de fato aconteceu, em alguns episódios a garotada teve a oportunidade de voltar para casa e eles não voltaram para casa para não abandonar o Uni. Eles não queriam deixar o Uni ali no mundo do Caverna do Dragão desgraçado do jeito que estava. O outro boato era que Tiamat era um anjo. O outro boato não, outro elemento que fazia parte desse boato é que Tiamat era um anjo que estava lá para impedir que eles saíssem porque eles tinham que ficar no inferno. Então essa era a história. Eu não sei se esse boato se popularizou em outras partes do mundo. É muito provável que sim. Eu não acho que alguém inventou isso aqui no Brasil. Acho que chegou alguém pegou isso num site, numa homepage de fora, ou recebeu um e-mail de alguém de fora, já com essa boataria, e aí fez a tradução e seguiu encaminhando por aqui. E como eu já comentei antes, boatos geralmente eles têm um quê de verdade, eles têm algo em que você possa se apoiar para alegar que aquilo é verdade, e é o caso desse. Por você ver uma garotada sofrendo um acidente na montanha-russa, sim, é possível que tenham morrido. Uni realmente impedia o pessoal de voltar para casa. Então faz sentido essa história de ele era um demônio que estava ali para impedir. Tiamat era inimiga do pessoal do Caverna do dos heróis da Caverna do Dragão, mas também era inimiga do Vingador. Então, se o Vingador é um demônio, Tiamat era um anjo, fazia sentido ser inimigo dos dois, ser inimigo do Vingador porque era um demônio, e impedir que a garotada voltasse para a vida, porque tentasse voltar para a vida porque eles estavam mortos, condenados a ficar no inferno. Só que tudo isso, obviamente, é mentira. Eu já falei que existe um último episódio. Esse último episódio já foi produzido de diversas formas por fãs. Foi produzido em história em quadrinhos, foi produzido em audiodrama, foi produzido um episódio animado recentemente que usa elementos dos episódios anteriores com algumas cenas animadas recentemente que ficou muito bom. Requiem, o nome do episódio, escrito por Michael Reeves. Só que em 99 ninguém sabia desse episódio. Então essa teoria de que eles estão mortos no inferno, ela ficou muito popular. E isso era uma teoria muito recorrente em histórias que as pessoas vão para outro mundo. Não era exatamente uma novidade. Então qualquer história que, o Elo Perdido, por exemplo, qualquer história em que pessoas do nosso mundo elas vão para um outro mundo e ficam presas nesse mundo, tinha essa, digamos, creepypasta pré-internet de que estava todo mundo morto no inferno. Inclusive a série Lost faz uma brincadeira com isso, né? Entre as inúmeras confusões de Lost, chega um momento, acho que na terceira ou na quarta temporada, que se diz que eles estão mortos e um personagem lá diz, pô, aqui é um pouquinho quente pro céu, né? Aqui é um pouquinho quente pro paraíso. Então em 99 não tinha como ninguém saber. E a revista Herói, ela foi atrás em uma matéria escrita por Pablo Miyazawa. Ela foi
checar esses fatos. Fui fazer ali um fact-checking de uma época em que fake news ainda não era considerada fake news. A Herói 1999 era a segunda, a Herói 2000 era a segunda encarnação da Herói. A Herói foi lançada em 1994, acho que foi cancelada em 1998. E em 1999 ela voltou com a Herói 2000. E na Herói 2000 número 3, uma matéria de capa de Dragon Ball Z, que era o anime que estava fazendo o maior sucesso na época, tinha em cima, tinha exclusivo o verdadeiro final do Caverna do Dragão. Essa Herói 2000 número 3, de outubro de 99, ela tem uma importância sentimental para mim, que eu abordarei num outro momento. E aí você chega na página 28, tem essa matéria chamada Mortos no Inferno, em que eles contam o boato, explicam, o Pablo Miyazawa, ele explica mais ou menos o fim do desenho Caverna do Dragão, não o fim, o último episódio, ele explica o fim, o cancelamento da série. A matéria tem alguns erros, por exemplo, o Gary Gygax, que é um dos criadores do jogo Dungeons and Dragons, que é um dos criadores da Tactical Rules Studios, que é a TSR, a TRS, que é a empresa que criava o jogo Caverna do Dragão. Ele é chamado na matéria de Gary Gygax. Daí eles trocam o segundo G por um R. E isso não foi um erro de digitação, porque o nome dele é mencionado umas 3 ou 4 vezes na matéria e está sempre errado. Então foi um equívoco mesmo. Gygax, que é o nome dele, é um sobrenome de origem suíça. Eu acho que é um sobrenome derivado da língua romântica lá da Suíça, uma língua que é muito pouco falada. A Suíça basicamente fala alemão, francês e um pouquinho de italiano. Em um cantão, se eu não me engano, são 2 cantões que falam italiano. Mas segundo consta na matéria, Miyazawa entrevistou o Gygax, que negou esse final, só que a matéria acredita Gygax como criador e produtor da série. Gygax não foi criador da série, ele foi criador apenas do jogo, e se eu não me engano ele também não foi nem produtor da série. Na série ele trabalhou apenas como consultor, já que ele era o criador do jogo, ele conhecia as regras, ele criou as regras e etc. A série foi criada por Kevin Paul Coates, Dennis Marks e por um criador chamado apenas Takashi, e foi produzida por Mark Evanier, que também foi um dos roteiristas, se eu não me engano. E consta que eles também falaram com Evanier. E Evanier também negou esse suposto último episódio e enfatizou que não teve produção de último episódio, que teve roteiros escritos, teve um roteiro aprovado, mas não houve a produção. O roteiro aprovado foi o roteiro que eu comentei, do Michael Reeves. Então, depois da matéria investigativa, o Pablo Miyazawa colocou um box em que conta o verdadeiro final, Requiem, escrito por Michael Reeves. E ele também colocou um texto de um link onde você poderia ler o episódio online, e eu li na época, e esse link é www.mindspring.com/til Michael Reeves, tudo com minúsculas, /Requiem, com o primeiro R maiúsculo, .htm. Como eu disse, os domínios da época eram domínios relativamente longos, esse é até curto para o padrão. E o engraçado é que na matéria, esse link, ele está ele tá sublinhado e azul. Então significa que provavelmente foi escrito no editor de texto que gerava hiperlink tipo Word, depois foi colado, mandado para a matéria e saiu desse jeito. Não faz sentido o link estar assim, porque você não tem como clicar. E aí conta, explica direitinho o final, que era uma coisa que a Herói era muito boa em fazer. O que deu fama à Herói era contar finais, era contar episódios. O que fez com que a Herói se tornasse uma grande revista de grandes tiragens, uma das maiores revistas do Brasil nos anos 90, uma das maiores mesmo.
a ponto de, em termos de tiragem, ficar ali pau a pau com a Veja, que era a revista mais vendida do Brasil, era o fato da Herói contar o que iria acontecer nos episódios de Cavaleiros do Zodíaco. Então a Herói foi e contou esse final de Caverna do Dragão e pôs fim a esse boato, embora ele tenha perdurado por muito tempo e até hoje eu veja gente que acredita nesse papo de que eles estão no inferno. É gente que certamente ela não vai atrás da informação, até porque ela tem muito mais o que fazer na vida. Não acho que você descobrir o que aconteceu no verdadeiro final do Caverna do Dragão vai fazer qualquer diferença na vida de ninguém. Mas a revista ela ajudou a desmistificar, pelo menos junto aos fãs, pelo menos no pessoal que consumia cultura pop, que na época, em 1999, ainda era um pessoal raro, era menos gente. E como eu falei, hoje você tem o último episódio, Requiem, produzido por fãs. Infelizmente esse episódio não tem como ser produzido oficialmente por questão de direitos. Os direitos autorais do desenho estão num limbo. Os direitos autorais do desenho estão no mundo da Caverna do Dragão, no mundo de Dungeons and Dragons, porque o Tactical Rules Studios, a TRS, fechou, que detinha parte dos direitos, e o Gary Gygax, o criador, faleceu em 2008. A outra parte, Marvel Studios, eu nem sei se existe ainda. Eu sei que existe o Marvel Studios de cinema. Esse Marvel Studios que fazia as produções para a televisão, nem sei se existe. Ou seja, não tem como. Os direitos disso estão perdidos. Mas hoje você tem vários fãs que produziram de diversas formas. Escreveram os roteiros de uma forma mais fácil de você ler, no formato de crônica. Produziram áudios-dramas, né, áudio da história. Produziram quadrinhos e produziram até um episódio de desenho animado fiel, muito parecido com a produção original. Só que nos anos 90 não tinha nada disso, não tinha essa possibilidade, não tinha os softwares avançados, não tinha a internet com a velocidade que tem, que hoje permite você assistir um episódio de um desenho animado. Então essa história estava no limbo mais do que hoje em dia. E foi a Herói 2000, que resolveu essa situação, combateu a fake news, fez o fact-checking e trouxe a verdade para quem teve a disposição de ler. Então isso é, antes de qualquer coisa, uma forma de relembrar outros tempos, uma forma de lembrar desse período de 1999 em que a informação era escassa, em que você ainda tinha em que você podia navegar na internet e se divertir, mas ainda tinha pouquíssima coisa disponível e você ainda tem que se informar através de revistas, televisão e afins. É um olhar nostálgico, mas que eu prefiro muito mais os tempos atuais, em que a informação está muito mais disponível. Afinal de contas, como diria Denzel Washington, se você não lê jornais, você fica desinformado. Se você lê jornais, você fica mal informado. Acho que o mesmo vale para a internet. Mas sabe, sempre há alguém que informe bem. E em 1999, a Herói 2000 fez esse papel, pelo menos nessa questão do Dungeons and Dragons, Caverna do Dragão. Então é isso. Já vou aqui com meia hora. É isso. Se você escutou até aqui, se você teve paciência de escutar até aqui, muito obrigado. Você é foda. E até a próxima conversa.